Olá, meu nome é Alexandre Voronese e eu estou aqui com vocês para lecionar um curso de Sociologia do Direito. O tema da nossa aula hoje será o que é a Sociologia do Direito. Eu estou aqui junto com o João, com o Bruno e com o Pedro para lecionar para vocês esse curso. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante relembrar sempre que, ao enviar um e-mail, indicar o nome do professor e especificamente a dúvida e o curso ao qual você dirige a sua inquietação. O tema da Sociologia do Direito, essa disciplina, Sociologia do Direito, é uma disciplina normalmente lecionada no primeiro ano dos cursos jurídicos. De institucionalização razoavelmente recente, a Sociologia do Direito traz algumas perspectivas distintas em relação à teoria do direito tradicional. O ponto mais relevante que nós poderíamos pegar para uma incursão inicial no tema da Sociologia do Direito é tentar diferenciar o que é a Sociologia do Direito da teoria do direito tradicional. Enquanto a teoria do direito tradicional lida com o fenômeno normativo numa perspectiva abstrata, a Sociologia do Direito ela vai lidar com o fenômeno normativo numa perspectiva contextual e concretizada. Uma maneira simples da gente localizar essa distinção é pensar que o direito ele tão somente ocorre ou ele tão somente se manifesta de forma objetiva, ao passo em que essa norma jurídica abstrata ela é interpretada, ou seja, nessa chave cognitiva, poderíamos dizer que para compreender o fenômeno normativo são necessárias duas perspectivas, tradicionalmente. Poderíamos dizer que existe uma perspectiva denominada interna e uma perspectiva denominada externa. Ainda, para podermos pensar nesse problema, seria interessante fazer uma remissão. Essa remissão estaria relacionada a uma frase ou a uma perspectiva que é demonstrativa dessa dicotomia entre a perspectiva tradicional do direito e a perspectiva, digamos assim, tradicional da sociologia. Poderíamos pensar que o direito, tal como nós estudamos ele tradicionalmente nas faculdades, ele é entendido como um direito estático, né? Ou seja, um direito que, tal como os americanos mencionam, é um direito em livros, ou law in books. Todavia, a sociologia do direito, ela trabalha com a manifestação jurídica concretizada, ou seja, o fenômeno jurídico perceptível dentro do contexto social, ou seja, algo que os norte-americanos vão conseguir denominar nessa dicotomia como law in action, ou seja, como direito em ação. Uma outra dinâmica relevante, ou seja, uma outra díade ou uma outra dicotomia para que nós possamos entender esse problema é localizar o direito, ou a teoria do direito, a compreensão do fenômeno jurídico a partir de uma perspectiva interna. A teoria do direito tradicional e a dogmática, que realiza descrições sobre o fenômeno normativo e, consequentemente, busca apreender os postulados ou os enunciados jurídicos, as proposições jurídicas, a teoria do direito ela trabalha com uma dinâmica que nós poderíamos denominar como interna, ou seja, uma racionalidade que é típica, ou uma descrição que é típica de um conjunto específico de postulados e que, digamos assim, ela se esgota naquele tópico, naquele momento. Eu vou exemplificar isso mais à frente para tornar isso mais claro.
Todavia, a sociologia do direito, as ciências sociais empíricas, elas trabalham com uma perspectiva externa do direito, ou seja, com uma descrição que localize ou que interprete aquele fenômeno, aquela ocorrência, numa dinâmica externa. Ou seja, exemplificando, a gente poderia entender um julgamento ou um processo a partir dessas duas perspectivas. Se nós pensarmos nesse processo numa perspectiva interna, seria como tentar apreender qual seria, por exemplo, o melhor direito aplicável para a solução de um caso concreto específico. E nessa dinâmica, ou nesse diálogo, nós teríamos vários enunciadores, as partes, o magistrado, o Ministério Público, o próprio andamento do processo regrado do ponto de vista formal. Isso tudo, esse diálogo, ele é composto de proposições e enunciados que se manifestam numa linguagem específica, e essa linguagem, ela é desbastada, ela é analisada, ela pode ser interpretada numa perspectiva interna. Essa perspectiva interna, tradicionalmente, é a função da teoria do direito, ou seja, são os autores da teoria do direito que nos fornecem um arsenal teórico que permite a compreensão não só do que é propriamente o processo, mas como esses enunciados se manifestam. A sociologia do direito, de outra perspectiva, ela entende esse fenômeno do ponto de vista externo. Dois autores bastante interessantes para que a gente veja essa dinâmica são o Bruno Latour, que é um professor francês, e o outro é o Antoine Garrapon, igualmente francês, todavia magistrado. Esses dois autores, eles produziram trabalhos sobre a perspectiva externa do direito, né? No caso do Bruno Latour, o nosso primeiro autor, o Bruno Latour assistiu durante meses e meses a fio sessões do Conselho de Estado francês. O que é o Conselho de Estado francês? Que é uma estrutura que nós não temos mais no Brasil, mas que nós já tivemos. O Conselho de Estado francês é um órgão máximo da administração pública daquele país. E lá se resolvem ou se deliberam sobre as questões mais relevantes atinentes à organização administrativa da França. Para entender o direito administrativo francês, ou para entender a administração pública francesa, ou para entender a burocracia francesa, o Bruno Latour assistiu várias e várias e várias sessões do Conselho de Estado e foi anotando os debates e principalmente as deliberações para tentar entender como aquele órgão, ou seja, como aquele colegiado, né, julgador ou deliberativo, produzia enunciados acerca da organização administrativa francesa. Veja, o Bruno Latour não estava buscando entender, né, qual seria o melhor conceito, por exemplo, de responsabilidade da administração. O objetivo do Bruno Latour era entender como aquele processo de debates naquele órgão colegiado permitia a formação de uma doutrina, ou mesmo de uma teoria, que reverberasse em conceitos tais como o de responsabilidade da administração. A perspectiva do Latour, então, era uma perspectiva externa, ou seja, ele entendia aquilo não pelo debate que, para os leigos, pode parecer muitas vezes um debate arcano, um debate hermético, um debate fechado, um debate quase incompreensível, inacessível. A perspectiva do Bruno Latour era uma perspectiva externa. Eu vou voltar para esse ponto, né, da dicotomia e, na verdade, da relação entre a perspectiva externa e a perspectiva interna muito em breve. O nosso outro autor é o Antoine Garrapon. O Antoine Garrapon é um magistrado francês que se dedicou ao direito dos menores. Ele produziu uma obra muito interessante que também serve como um exemplo acerca do que é a perspectiva externa do direito, a partir da
observação, digamos assim, antropológica, como Bruno Latour, da observação antropológica do ritual judiciário. Né? Todo mundo, né? Se a gente parar para pensar, o mundo judiciário é um dos últimos mundos onde, dentro da administração pública, obviamente, né, é um dos últimos locais dentro da administração pública onde, cotidianamente no seu funcionamento, sobrevivem determinadas heranças, né, simbólicas do passado. Se a gente, né, pensar no rito judiciário, né, os magistrados trajam roupas distintas, diferentes, especificamente para aquela sessão do julgamento. Inclusive impõe também, né, ou seja, o ritual impõe, a ritualística impõe, que os advogados também, né, utilizem uma roupa diferenciada, ou seja, uma beca, no caso do juiz, uma toga, ou seja, há toda uma roupagem, né, que é típica, muito evidente do ritual. Esses símbolos rituais, eles sobrevivem em outras partes do Estado administrativo, mas de forma muito menor. Se a gente parar para pensar, eventualmente, um presidente da República, no caso a nossa presidente da República, traja aquela fita verde e amarela que demonstra, que simboliza, né, o cargo que ela ocupa, o munus público, né, ou a função pública, né, que ela, digamos assim, se traveste. Né? Também, né, no caso da Argentina, por exemplo, é interessante lembrar ou mencionar, a presidente argentina, os presidentes na Argentina, eles utilizam um cetro. Quer dizer, isso demonstra como existe um ritual administrativo. Todavia, né, esse exemplo, essa comparação com o executivo é tão somente para mostrar que o que lá, né, no executivo, entre os presidentes, é uma exceção, né, e até o cetro nos lembra, né, da figura real, né, dentro do judiciário isso permanece com mais ênfase. Né? Bem, o que o Antônio Garrapão fez? Ele foi observar, e essa é a conclusão interessante dele, né, os rituais judiciários, e demonstrando que essa ritualística judiciária, ela, além só, né, o simbólico, ele tem um sentido, ele tem uma expressividade de poder e ele mostra a diferença, ele marca a distinção. Ele marca uma perspectiva distinta em relação ao exercício do poder em outras searas. Esse que é o ponto. Ou seja, a perspectiva externa do direito, na obra desses dois autores, ela consegue nos demonstrar claramente como a compreensão do fenômeno jurídico, ela se nutre, ou ela se torna muito mais rica, né, no momento em que há o cotejamento entre uma perspectiva externa e uma perspectiva interna do direito. Nesse ponto, eu acho que é muito relevante que a gente pense, né, que a sociologia do direito, apesar dela ser uma disciplina, né, que busca a compreensão externa do fenômeno jurídico, ela é bastante rica para fornecer elementos em relação à perspectiva interna, ou seja, tradicional do direito. Né? Seria como se a gente pudesse dizer que há um diálogo